Glória a Deus, a graça e a paz, queridos, boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus, queridos, graças a Deus, que coisa boa, querido. Levanta tuas mãos, queridos, vamos render ações de graças. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite abençoada, Pai. Nós te rendemos graças, Pai, pelo teu suprimento, pela tua saúde divina, Senhor, por tua cura, Pai, por os livramentos que tu nos deste, Senhor, durante toda a semana, Pai. Os que vimos e os que não vimos, Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Você pode agradecer ao Senhor. Seu coração agradecido, querido, abrirá portas na sua vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos sentar um pouco. O louvor espera um pouco aí, que hoje a gente tem um convidado especial. Nós recebemos a ligação do pastor Humberto. E você sabe que Deus promove presentes para você? Tem coisas que você não precisa pedir a Deus, Deus já vai te dando. Quando você está alinhado com aquilo que Ele quer, com a verdade, vai chegando bênçãos em nossas vidas que a gente nem espera. E o pastor Humberto, Márcio, estou com o Tiago Freitas aqui, tu não quer aproveitar e levar ele? Ele disse, pastor, não fale não. Tá nem brincando, né? Não, é verdade. Eu vou, de manhã ele vai no Ibura e de noite vai para isso. Amém, glória a Deus. O Tiago, ele é ligado ao pastor Marcelo lá em Belo Horizonte. Fica de pé, Tiagão, fica de pé. O Willa, né? O Willa? É qual? Walla, é o Willa. Ele responde tudo, né? Graças a Deus, é um casal abençoado e a gente está recebendo a honra, tendo a honra de recebê-los aqui essa noite. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esse casal abençoado. Graças a Deus. Vem, Tiago, vem chegando para cá. A noite é sua aqui, a gente vai ser tremendamente abençoado. Ele está ligado com o pastor Marcelo e ele vai estar falando um pouco aí sobre o que ele exerce lá em Belo Horizonte. Vai ser por quem vai fazer escola de ministro aqui? O Tiagão vai ser professor, né, Tiagão? Vai ser professor esse ano aí da gente. Então, Tiagão, o louvor está à sua disposição, o microfone está à sua disposição, fica livre. Amém? A gente acaba meia-noite e meia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Rapaz, que igreja fervorosa. Que povo cheio do Espírito, da glória. É sempre assim, pastor. A turma já vem no modo glória. Que bênção estar com os irmãos, que bênção conhecer pessoalmente pastor Márcio, a esposa, essa igreja maravilhosa. É uma grande honra estarmos aqui. Irmão Joás diz que estou na casa dele, estamos na casa dele esses dias aqui. Ele disse, não, eu vou lá, eu tenho que ir, faço questão. E já acompanho os irmãos pelas redes sociais, pelo YouTube. É uma grande honra estar com os irmãos nessa noite. Pode se assentar, daqui a pouco a gente continua. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Como o pastor Márcio disse, estamos servindo ao Senhor lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Atuamos, além de ensinarmos nas escolas Rema, na escola de ministros, também temos o privilégio de trabalhar com treinamento de novos ministros na nossa igreja local e também na supervisão do estado de Minas Gerais. Então temos, graças a Deus, tido o privilégio de servir ao Senhor, de servir a esse ministério, a essa visão, de servir o nosso apóstolo, e o Senhor concede para nós essas oportunidades, esse privilégio, essa grande honra de estar com os irmãos, e eu creio que a palavra vai nos alcançar nessa noite. Amém. Romanos capítulo 3, quero ler alguns versículos com você em Romanos. Você, obviamente, só com a leitura dos versículos, você já vai entender onde nós vamos chegar, ou pelo menos onde pretendo chegar com você nessa noite. Romanos 3, verso 23, todos acharam? O apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram, ele está falando da condição da humanidade antes de Cristo. Nos capítulos que antecedem o capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa claro que não só o homem pecou, os não-judeus pecaram, os judeus, mesmo tendo culto, aliança, lei, promessa, eles também pecaram. Então ele conclui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto diz,
porém no verso 24, sendo justificados. Quantos creem que foram justificados? Quantos creem que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz? Sendo justificados gratuitamente. Justificados por que está escrito aí? Justificados gratuitamente por sua graça. Repita comigo essa palavra, graça. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a condição em que nós estávamos antes de Cristo, pecadores destituídos de sua glória, mas graciosamente justificados, mediante a redenção que há em Cristo. Caminha comigo para o capítulo 5 agora de Romanos, capítulo 5 no verso 1. Eu gosto de Bíblia, então você vai ler bastante Bíblia comigo nessa noite, amém? Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Presta atenção no que o texto diz. Por intermédio de quem? Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Por meio de Cristo, nós obtivemos acesso à graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Capítulo 5 ainda no verso 17 agora, capítulo 5 verso 17, o texto sagrado diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Quantos creem que receberam a abundância da graça? Justificados por graça, obtivemos acesso pela fé a esta graça, recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Então os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de um só Jesus Cristo. Verso 18, pois assim como por uma só ofensa, falando do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Diga: sobre a minha vida, veio a graça de Deus. Capítulo 5, verso 20 de Romanos, você está aí ainda no capítulo 5, no verso 18, dá uma olhada no verso 20 comigo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou deixasse a ofensa destacada, porque um pouco antes, na própria carta aos Romanos, Paulo deixa claro que a lei de Moisés não foi dada com o propósito de justificar o homem não era justificado de seu pecado por observar ou praticar qualquer aspecto da lei. Então ele diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, então presta atenção no que ele diz: o pecado reinou por causa da morte. Então o homem pecou, experimentou a morte, o pecado estabeleceu seu domínio, seu governo, sua autoridade sobre a raça humana. Então ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou mexer um pouco mais com isso. O que eu quero te mostrar com todos esses textos, e obviamente você já entendeu que nós vamos falar sobre a graça de Deus nessa noite. E de modo geral, a importância de uma doutrina, quando eu falo de doutrina, eu não falo de usos e costumes, eu falo daquilo que é ensino, instrução. E de forma geral, o valor de uma doutrina pode ser medido pela ênfase que a Bíblia dá naquele assunto. Então, se a Bíblia muito fala sobre determinado assunto, é porque Deus quer chamar a nossa atenção para aquele assunto, para aquele tema, para aquele tópico. Quantos estão comigo? Então, se a Bíblia fala muito sobre aquilo, provavelmente nós deveríamos também falar muito sobre o que a Bíblia muito fala. E quando o assunto é a graça de Deus, nós conseguimos enxergar por toda a Escritura a operação da graça. A abrangência da graça por toda a Bíblia, ela é enorme, ampla e poderosa. O alcance de suas atividades e o quanto ela pode produzir é impressionante. Então nós vamos falar nessa noite de um assunto que não é periférico na Escritura. É um assunto que é muito abrangente. E quando falamos de graça, nós estamos falando da essência do que Deus é.
Graça é a essência do que Deus é. Graça é a base das ações de Deus a nosso favor. O que Deus faz a nosso favor, Ele tem como base e fundamento a sua graça. Graça, ela é o poder transformador por detrás de quem nós somos. A graça é o poder de Deus transformador por detrás de quem nos tornamos. A graça é o poder transformador por detrás do que nós podemos fazer para o reino de Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você sabe o que é graça? Geralmente nós definimos graça como favor e merecido, não é assim? E não é somente favor e merecido. Graça é favor, é demonstração de favor, sim, mas especialmente quando este favor não é merecido. Graça transmite a ideia de Deus inclinando-se e curvando-se bondosamente para abençoar alguém que encontra-se numa posição inferior. Pecadores destituídos da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça traz consigo a ideia de socorro, de assistência, de generosidade. Alguns homens de Deus ao longo da história definiram a graça de Deus. Eu queria destacar pelo menos dois desses homens de Deus que, obviamente, em suas experiências e relacionamento com a Escritura, definiram a graça de Deus. Por exemplo, John Stott disse: graça é o amor que se inclina para socorrer. Um grande homem de Deus chamado Harry Ironside, ele disse: graça é o oposto de merecimento. Graça não é apenas favor imerecido, mas é o favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. Oh, meu Deus do céu! Graça é favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. O que eu e você merecíamos? Condenação, por causa do pecado de Adão, por causa do nosso pecado, o que nós merecíamos era condenação, mas Deus gracioso, demonstrou graça por nós. Nós merecíamos punição, juízo e condenação pelos nossos pecados, mas estamos aqui hoje, justificados por graça, em paz com Deus. Ela superabundou sobre a nossa vida, a graça veio sobre a nossa vida. E o que eu quero te mostrar nessa noite não é só, obviamente, o que a graça de Deus é capaz de fazer, mas as diferentes formas como a graça de Deus opera na vida do crente. Porque você vai olhar na Bíblia e você vai ver que a graça, ela não está presente somente na nossa iniciação na família de Deus. Graça para a salvação, uma graça que nos salva, uma graça que se manifestou salvadora a todos os homens, como Paulo diz a Tito, mas também essa graça, ela continua operando nas nossas vidas, mesmo depois de salvos. Há uma graça que continua operando na vida do crente. A Bíblia vai falar de graça para servir, a Bíblia vai falar de graça para contribuir, a Bíblia vai falar de dom segundo a graça. Paulo vai dizer que é pela graça de Deus que eu sou o que sou, ou seja, a graça, ela é a força e o poder transformador, e ela está por detrás do que podemos ser e fazer para o Senhor. Pensa comigo na eletricidade, no que a eletricidade está produzindo nessa noite. A eletricidade permite com que esses ar-condicionados estejam funcionando, então a eletricidade está interferindo no clima no ambiente. A eletricidade permite com que esse som esteja ligado e produza a amplificação da voz dos instrumentos. Então a eletricidade está trabalhando, produzindo, interferindo na temperatura, está interferindo no som. O que mais? Iluminação. Essas luzes, elas estão acesas por causa da eletricidade. Da mesma forma é a graça de Deus na Bíblia. Ela vai operar de formas diferentes nas nossas vidas, à medida que nos rendemos a ela. Eu quero falar de pelo menos 3 áreas nessa noite, 3 áreas onde a graça de Deus vai operar nas nossas vidas. Você está comigo? Amém. Número 1, graça para a salvação. A Bíblia fala de que somos salvos pela graça. E o que é graça? É favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. Efésios capítulo 2, o pessoal vai colocar aqui, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz, Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos. Oh, quem pode render graças ao Senhor, por sua bondade, benevolência.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. E a graça para a salvação é o poder e a habilidade de Deus que nos justifica, que perdoa os nossos pecados, que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados, nós nascemos de novo, fomos justificados, resultado da obra da graça de Deus. Falando ainda de graça para a salvação, a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A Bíblia também diz em Tito, capítulo 3, verso 7, que a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe, irmãos, o mundo está reconciliado com Deus. O que Deus fez em Cristo proporcionou, legalmente falando, proporcionou o mundo se reconciliar. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5? A Bíblia diz, 17, que em Cristo somos uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 18, Paulo diz, ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele diz, a saber que Deus estava em Cristo. Por quê? Porque a graça se manifestou salvadora. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele diz, hoje nós somos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que não conheceu o pecado, o inocente Jesus, por causa da graça, Deus o fez pecado por nós, por causa da sua bondade, do seu favor para conosco, Deus o fez pecado por nós, para que nele hoje fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou em outras palavras, estamos hoje em paz com Deus, como nós lemos em Romanos 5. Por quê? Porque Jesus, o inocente, foi julgado e punido no meu e no seu lugar. Graça para a salvação. Quando eu olho para João capítulo 8, a partir do verso 1, a Bíblia fala de uma mulher que foi surpreendida em adultério. Quem lembra da história? Uma mulher surpreendida em adultério foi levada até Jesus e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E você diz o quê? E a Bíblia diz claramente que isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, contudo, se inclina, escreve com o dedo na terra, como insistissem na pergunta. Jesus então se levanta e diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A Bíblia diz que a começar pelos mais velhos, acusados pela própria consciência, ou seja, quem tinha mais pecado. A começar pelos mais velhos, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, ficando só Jesus no meio e a mulher onde estava. Erguendo-se a mulher e não vendo ninguém, Jesus, a Bíblia diz que Jesus pergunta a ela, cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Jesus diz, nem eu. Olha que importante, que detalhe importante. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Vamos lá. A lei dizia, em Levítico capítulo 20, verso 10, que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Se houve flagrante adultério, cadê o adúltero? Está entendendo? Por mais que tenham levado somente a mulher, a adúltera, houve um adultério. A lei de Moisés dizia que um pecado de adultério deveria ou tinha como punição apedrejamento. Mateus 5,17, Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. Quem disse, olha aí? Olha aí, a lei diz, houve adultério, tem que ser apedrejado. Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim fazer a lei ser cumprida. Qual é a conclusão, assim, imediata que chegamos? Se ele não veio revogar a lei, se ele veio cumprir a lei, significa então que a mulher tem que ser apedrejada, ela tem que ser morta, tem que ser julgada e punida pelo seu pecado. Mas foi isso que aconteceu?
Então vamos lá, aquela que deveria ser punida e julgada pelo seu pecado, recebeu uma resposta de graça e de perdão dos pecados. Cadê seus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então vamos lá, a que merecia condenação, julgamento, juízo, morte pelo seu pecado, recebeu, ao invés de condenação, uma resposta de graça e de perdão dos pecados. Mas presta atenção, alguém tem que morrer. A lei tem que ser cumprida. Jesus diz: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Vamos lá, qual era a condição para atirar a pedra nela? Quem não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Naquele rolo todo lá, quem tinha o direito de condená-la, atirar a pedra, julgá-la, porque não tinha pecado? Jesus. Então aquele que tinha o direito de condená-la e de julgá-la diz: nem eu. Porque se tem alguém aqui que tem o direito de condenar e de te punir, sou eu. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Por quê? Porque o Filho veio ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A lei tem que ser cumprida, alguém tem que morrer. E Jesus, ao dar uma resposta de graça e de perdão dos pecados àquela mulher, ele está assumindo o lugar dela. Eu não vim revogar a lei, os profetas, eu vim cumprir. Ele veio cumprir o que a respeito dele estava escrito. E ao dar uma resposta de graça e de perdão dos pecados, ele está assumindo o lugar. Você não vai morrer, porque eu vou assumir o seu lugar. Na cruz do Calvário, ele foi julgado e punido, não só no lugar daquela mulher, mas também no meu e no seu lugar. Ele foi julgado e punido. Eu e você pecamos, a lei veio e disse: tem que morrer, o pecado, o salário dele é a morte, mas Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Graça para a salvação. Graça que te salvou, graça que perdoou os nossos pecados. Antes do homem pecar no Éden, Deus já tinha feito provisão para o perdão do pecado da humanidade. 1 Pedro 1,18 e 19, Pedro diz que não pelo precioso sangue. Lembra do 17, ele diz que nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que nós não fomos resgatados por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha o que ele diz, está aqui o versículo: o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso é profundo demais. Se o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, quer dizer que o sangue foi conhecido antes do próprio homem ser criado, antes do homem pecar. Então, antes do homem pecar, já havia provisão para o pecado do homem. O sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no último tempo, por amor a vós. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. A decisão foi do homem? Foi do homem, porque Deus deu ao homem a liberdade de pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer. Como Deuteronômio diz: põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. O homem infelizmente escolheu a morte, mas o sangue foi conhecido com efeito antes da fundação. Já havia um plano na mente divina, na sabedoria e no propósito divino. Já havia um plano preparado para que, como Gálatas diz, na plenitude do tempo. Ele nasceu e ele veio na plenitude do tempo para resgatar os que estavam sobre a lei. Diga comigo: graça para a salvação. A redenção. Para que a redenção que recebemos de Deus pudesse verdadeiramente ser chamada de graça, tinha que ser realizada com base na benevolência, na boa vontade, no amor e na generosidade de Deus. Se Ele tivesse nos salvado porque nós merecíamos ou porque tínhamos esse direito, o socorro que Ele providenciou deixaria de ser graça. Não é pelas obras. Quem está comigo nessa noite? Graça para a salvação é o poder e a habilidade de Deus que perdoou os nossos pecados, que nos justificou e que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus.
Graça para a salvação é o poder e a habilidade de Deus que não nos deixou perdidos. Graça para a salvação é o amor resgatador, é a transferência do perdão divino para as nossas vidas. Graça para a salvação traz misericórdia e perdão ao pior dos pecadores. Vou dizer de novo. Graça para a salvação traz misericórdia e perdão para o pior dos pecadores. É só olhar para Paulo. Blasfemo, perseguidor e insolente. Obrigava os crentes a blasfemar, os perseguia por cidades estranhas, dava o seu voto quando eles eram mortos. Ele diz a respeito de si mesmo: eu exterminava os crentes. Exterminar é matar. Mas um dia ele teve um encontro. Não tem ninguém que esteja fora do alcance da graça de Deus. Não há nenhum parente seu que seja tão terrível e perverso que a graça de Deus não pode alcançá-lo, que ele não possa experimentar de perdão, da graça e de uma operação da graça de Deus em sua vida. Jesus lhe aparece. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem você persegue. Então agora, de blasfemo perseguidor, ele é um promovedor da fé, é um apóstolo. Diga comigo: graça para a salvação. Mas como eu havia dito, a graça de Deus, ela está presente na nossa vida, não só na nossa iniciação na família de Deus, mas também ela continua presente nas nossas vidas, operando nas nossas vidas, nos auxiliando na nossa caminhada. E aqui eu entro no segundo ponto que eu quero compartilhar com você, a respeito do que a graça de Deus é capaz de proporcionar nas nossas vidas. A semelhança da eletricidade que interfere e promove temperatura, luz, som, a graça de Deus, além de nos salvar, a graça de Deus, ela continua operando nas nossas vidas para vivermos vidas santas, até que o Senhor Jesus se manifeste. A graça não somente nos salva, mas ela também, ela nos socorre. A Bíblia fala de graça para socorro. E como Tony Cook diz no seu livro Graça, o DNA de Deus, ele intitulou esse aspecto da graça operando na vida do crente depois de salvo como graça para a santificação. É bem comum na atualidade, e você vai entender o que eu estou dizendo, é bem comum o pensamento do tipo: já que a graça não está baseada na minha performance, desempenho ou perfeição, Deus não se importa como eu vivo. Quem já ouviu alguém falar sobre isso, ou pensar dessa forma, ficar inclinado a pensar dessa forma? Já que o amor e a aceitação de Deus não estão baseados nas minhas obras, eu estou livre para fazer o que eu quiser, viver como der vontade. Afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E muitos pensam que, já que Deus nos vê apenas em Cristo, nosso comportamento não traz qualquer consequência. Como Deus já me perdoou de todas as coisas, o pecado não tem nenhuma importância. E quem pensa dessa forma, acaba por ignorar que nós precisamos sempre olhar para dois lados da verdade: o aspecto legal, o aspecto vital. Ou, se você preferir, eu poderia chamar de aquilo que é a nossa identidade em Cristo, mas também o nosso estilo de vida. Aquilo que é a nossa posição, mas também a nossa prática. Então vamos falar um pouco sobre isso. Nossa identidade, nosso estilo de vida, nossa posição, mas também a vida prática. Se você voltar comigo em Romanos, volta lá no capítulo 5. Romanos no capítulo 5. Nós acabamos de ler: justificados por graça. Romanos 5, 1 e 2, temos paz com Deus, por intermédio de quem? Jesus Cristo. Por intermédio dele, obtivemos acesso pela fé a esta graça, e nela nós estamos firmes. Os que receberam a abundância da graça. Por causa de Cristo veio graça sobre os homens para a justificação. Em Romanos 5, 20, vamos ler de novo. Paulo diz: sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. Estou lendo na NAA. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Ou como nós lemos na Revista Atualizada, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O texto continua: a fim de que, assim, verso 21,
a fim de que, como o pecado reinou pela morte. Então deixa eu explicar isso melhor. O pecado reinou pela morte. Então o pecado estabeleceu seu domínio, controle, autoridade pela morte. Então vamos lá, o homem pecou, experimenta a morte, e ao pecar e experimentar a morte, dá legalidade para que o pecado estabelecesse o seu domínio sobre a vida humana, ok? Então a fim de que, do que ele está falando, onde abundou o pecado, nem se compara o que a graça de Deus fez. Então se lá onde o pecado abundou, ele reinou, ele diz, agora o que reina não é o pecado mais, o que reina agora é a graça pela justiça para a vida eterna. Essa é uma boa confissão de fé para fazermos. Diga comigo, sobre a minha vida, reina a graça. Então quem entendeu? O pecado reinou pela morte, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o que reina hoje é a graça. Uma vez que ela superabundou, é a graça que reina pela justiça, com o objetivo e com o fim de vida eterna. Capítulo 6, e aí é que entra o segredo, porque eu não posso parar a mensagem, o entendimento no capítulo 5. Eu preciso ler o capítulo 6. Porque o capítulo 6 vai falar do estilo de vida. O capítulo 6 vai falar da vida prática e como a vida prática deve corresponder à graça de Deus que abundou e que superabundou sobre a nossa vida. O capítulo 6 fala, até o capítulo 5 fala da nossa identidade, o que nós somos em Cristo, pecadores destituídos da glória de Deus? Não, justificados por fé em paz com Deus. Mas como é a vida prática? Ou como deve ser a vida prática deste que foi justificado pela fé e está em paz com Deus, resultado da graça de Deus? Ele diz, que diremos pois? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? Qual é a linha de raciocínio? É como se o apóstolo Paulo estivesse se antecipando a alguém que ficasse tentado a pensar que, se onde abunda pecado, superabunda a graça, bora me acabar no pecado para que graça continue superabundando sobre a minha vida. Então é como se ele estivesse se antecipando a qualquer pensamento desse tipo. Então ele diz, vamos continuar no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta dele no verso 2? De modo nenhum. E ele explica por que esse enfático de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Diga, eu morri para o pecado. E aí ele vai explicar, não tenho tempo para ler todos os versículos, ele vai explicar essa declaração. Como assim morri para o pecado? Jesus, quando foi sepultado com ele a natureza pecaminosa. Foi sepultado com ele o velho homem. O problema do homem era o seu interior. O pecado afetou o homem e morreu espiritualmente. O pecado afetou a essência do ser humano, no seu espírito, no seu homem interior. Não era um código de regras que transformaria a natureza, não mudaria e não transformaria o homem por dentro. É por isso que a lei era chamada de ministério da morte, letra que mata, em 2 Coríntios capítulo 3. Mas o Espírito fez o que a lei não pôde fazer, o Espírito nos vivificou. Você nasceu de novo. E por que nós nascemos de novo? Porque quando Jesus foi sepultado com ele a natureza pecaminosa. Olha o que ele diz, continua lendo nos versos 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5 eu vou ler na NVT, ok? Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Verso 6 diz, na NVT, nova versão transformadora: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Vamos lá, por que o pecado não reina hoje mais? Por que o que reina hoje é a graça pela justiça? Porque quando Jesus foi sepultado, fomos sepultados juntamente com ele, e ao sermos sepultados juntamente com ele, o pecado perdeu seu controle, seu domínio, sua autoridade. Verso 7 diz, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. A abolição da escravidão no Brasil se deu com a assinatura
da Lei Áurea em 14 de maio, 13 de maio, quem é bom de história aí, me ajuda, 13 de maio, não é? 1888, um documento foi assinado, garantindo a libertação dos escravos, ok? Legalmente falando, no dia seguinte, quantos escravos haviam no país? Legalmente falando, nenhum. Legalmente falando, nenhum. Um documento foi assinado garantindo a libertação. Agora, presta atenção na pergunta. Na experiência, na vida prática desses escravos, eles automaticamente deixaram de ser escravos no dia seguinte? Não. Por qual razão? Os senhores disseram, estamos arruinados, acabou o nosso domínio sobre eles. Mas alguém disse, olha, se escondermos deles a verdade, vamos continuar mantendo-os sob o nosso domínio. Então, se eles não descobrirem que são livres, continuarão a viver como escravos, mesmo tendo sido garantida a sua libertação. Ah, mas não tem como esconder essa notícia. Ah, tudo bem, então se não tem como esconder essa notícia, vamos fazer com que eles a entendam errado. Vamos dizer que um dia eles serão livres, mas não que são agora. E mesmo um documento tendo garantido a libertação, muitos continuaram a viver na condição em que viviam, ou porque nunca descobriram a notícia, ou porque entenderam errado. Mas teve muito escravo que ficou sabendo da notícia e disse, eu agora vou reaprender a viver à luz da minha nova condição. Eu não preciso mais viver como escravo, porque alguém garantiu a minha libertação, e agora eu vou viver, pensar como livre que sou, vou me comportar como livre que sou, e vou reaprender a viver à luz da minha nova condição. Da mesma forma é o Evangelho. Deus em Cristo nos libertou da autoridade, da escravidão, do domínio do pecado. Mas o que Satanás fez? O que ele faz? Tenta esconder a notícia de muita gente. E graças a Deus que ele não te impediu de descobrir a verdade nessa noite. Se ele não consegue esconder a notícia, ele tenta fazer com que entendam errado. Não, você nunca vai conseguir ficar livre dessa prática pecaminosa. Talvez lá na eternidade, no novo céu e na nova terra, eu vim aqui para te dizer nessa noite que o pecado não tem mais domínio sobre nós, que o que reina hoje é a graça pela justiça. Olha o que ele diz no 11, verso 11 ele diz, verso 11, assim também vós, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é isso? Eu tenho que aceitar o que ele fez, e olhar para mim mesmo, e olhar para qualquer prática pecaminosa que tenta me dominar, e eu digo para mim mesmo, eu estou livre do seu domínio, eu estou livre do seu poder, porque ele fez isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Verso 12, portanto, não permitam. A responsabilidade é de quem agora? Não permitam. Quem não vai permitir? Nós, eu, você. Nós não vamos permitir o pecado reinar no nosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Na graça, o pecado não tem domínio sobre nós. Me ajuda a entender isso melhor, Tiago. O que nós acabamos de ler no capítulo 5, verso 20. Está tudo interligado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, reina a graça pela justiça. O pecado não tem domínio hoje sobre nós, porque nós estamos na graça. Ela superabundou. Ela nos tirou da escravidão do pecado, e hoje ele não tem mais domínio sobre nós. Mas talvez você diga, eu ainda tenho fraqueza, eu ainda tenho vontade de pecar, eu ainda tenho que lidar com pensamentos, com a minha carne. Bem-vindo ao clube. E a grande verdade é que estamos livres da escravidão do pecado, sim ou não? Ele não tem mais domínio sobre nós, sim ou não? Podemos dizer não ao pecado, sim ou não? Podemos não viver mais no pecado, não permitir ele reinar sobre a nossa vida mortal, o nosso corpo mortal, sim ou não? Sim. E até que
o nosso corpo na vinda do Senhor experimente a glorificação, a transformação, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados, até que a vinda de Jesus e na vinda de Jesus experimentemos essa transformação dos nossos corpos, teremos que lidar com a tentação. O que o Evangelho fez e o que a graça de Deus fez, nos tirou da autoridade do domínio, ou seja, não somos escravos do pecado. Isso não tira o lugar da tentação. Eu estou sendo claro aqui, gente? Temos, irmão, pode ser o irmão, o profeta, o pastor, o ministro, a profetisa, pode ser a mais aleluiada que você conhecer, o mais modo glória que você conhecer, ainda tem fraqueza, ainda tem que lidar com a tentação. Mas a mensagem não para por aí. Vai comigo para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E o verso 15. Verso 14, um pouquinho antes. Hebreus 4:14. Porque, Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem tem fraqueza aqui? O que Hebreus está dizendo? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Em quantas coisas? Em todas as coisas, a nossa semelhança. Agora o que Hebreus está dizendo? Hebreus está dizendo que porque ele foi a nossa semelhança tentado em todas as coisas, ele é esse sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza. 16. Uma vez que temos esse Jesus que penetrou os céus, podemos conservar firmes a nossa confissão, porque ele é esse sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza. Ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não é com timidez, não é com medo, é confiadamente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Diga comigo, trono da graça. Ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para quê que está escrito aí? Graça para socorro. Agora vamos mastigar isso aqui. Trono da graça. Quando você olha na Bíblia e vai estudar sobre o juízo eterno, você vai ver que trono arremete a juízo. Mateus 25:31 fala das nações reunidas na presença do Senhor, e eles separando uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, colocando as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e dizendo às ovelhas à direita, entrai na posse do reino. Apocalipse capítulo 20, verso 11, fala do juízo do trono branco, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então os mortos serão julgados, livros se abrem, o livro da vida se abre, eles são julgados um por um segundo as suas obras. A Bíblia diz que ressurreição para juízo é experimentada, Deus mara os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, eles são julgados um por um, de acordo com as suas obras. E então no verso 14 diz que a morte e o Hades são lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Olha para trono, arremete a juízo, mas aqui a Bíblia fala de um trono de graça, que o objetivo não é julgar quem dele se aproxima, o objetivo é usar de misericórdia. Quem se aproxima desse trono, ao se aproximar, vai encontrar misericórdia, e também vai encontrar graça para socorro, graça para socorro, graça para socorro para quê? No momento da fraqueza, no momento da tentação, eu e você podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Tiago, me ajuda a entender, como assim chegar ao trono da graça? O trono da graça está uma oração de distância, o trono da graça está um clamor de socorro de distância, e nós, quem se assenta nesse trono é um sumo sacerdote misericordioso, que vai derramar, e vamos experimentar de graça para socorro, de graça para não pecar, de graça para viver vidas santas, graça para viver vidas que agradam ao Senhor. Depois de dar uma resposta de graça e de perdão dos pecados àquela mulher adúltera, Jesus diz, vai e o quê? Não peques mais.
Por quê? Porque a graça de Deus opera na nossa vida, não só na nossa iniciação na família de Deus, mas também ao longo da nossa caminhada, até que o corpo seja glorificado. Há uma graça que nos socorre. Quem está entendendo isso nessa noite? Graça não considera e não pega leve com o pecado. Graça não é uma carta branca, um sinal verde para continuar pecando. Graça nunca vai nos introduzir a uma vida desleixada, descuidada, impura ou pecaminosa. Não, pelo contrário, a graça é a plataforma que nos impulsiona a uma vida santa, a uma vida produtiva, a uma vida que agrada a Deus. A graça não é uma permissão divina para fazer o que é errado. A graça é a capacitação divina para fazer o que é certo. A graça, ela nos guarda de sermos contaminados. Tito, capítulo 2, verso 11, eu mencionei agora há pouco, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. O verso 12 diz, educando-nos. A graça que se manifestou salvadora, ela também nos educa. Nos educa a quê? A que renegadas as paixões e a impiedade, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem está comigo nessa noite? Amém. Graça que nos salva, graça que nos socorre. Mas a Bíblia, e por último eu quero terminar com isso, a Bíblia fala de uma graça para servir, porque depois de salvos pela graça, essa graça operando na vida do crente para viver vidas consagradas e santas, a Bíblia espera que eu e você façamos alguma coisa no reino de Deus. Graça para servir. Uma graça que vai nos tornar produtivos. Uma graça que vai ser o fio condutor de todos os dons e habilidades que Deus depositou nas nossas vidas. Uma graça que é um depósito divino em nossas vidas, que vem do céu, que nos capacita a servir a Deus de forma que o agrada e beneficia a outros à nossa volta, com o dom que Ele derramou nas nossas vidas. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e o verso 7, 1 Coríntios 15, e o verso 7, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Jesus. Havia uns crentes lá na igreja de Corinto perturbando a fé dos irmãos, afirmando que não havia ressurreição. E ele vai mostrar que o evangelho que ele entregou aos irmãos foi: Jesus foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu a Cefas, aos 12, apareceu a 500 irmãos. No verso 7 diz: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, está escrito aí? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Oh, obrigado pela sua graça, Pai. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida. Quantos entenderam que foi da parte de Deus graça concedida aqui? Paulo diz, e a graça que me foi concedida, ele diz, não se tornou vã. Antes, o texto continua, antes trabalhei muito mais do que todos eles, falando dos apóstolos. Ele diz, para que eliminasse qualquer atitude de soberba e arrogância, diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça para trabalhar, graça para servir. Fala para alguém que está perto de você, não seja um consumidor. Tem muito crente com a mentalidade consumista dentro das igrejas. Só querem ser servidos, só querem ser servidos, só querem ser servidos. E Deus te plantou nesse lugar para que você sirva ao Senhor, sirva ao seu irmão, sirva essa igreja local com o que Deus depositou na sua vida. O serviço é para todo crente. Paulo termina esse capítulo no versículo 58 dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão.
1 Pedro capítulo 3, verso 10, Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 3 ou 4, perdi aqui minha anotação. 1 Pedro capítulo 3 ou 4, quando eu coloquei? 4:10. Servir, o que está escrito aqui? Servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. As palavras que Paulo usaria cada um com o dom que recebeu, as palavras que Paulo usaria somos o corpo de Cristo, e individualmente somos membros do corpo. E como membros do corpo, cada membro no corpo tem uma função, tem uma tarefa, há algo que Deus deseja realizar através de você. Em Efésios capítulo 4, dos versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, alguns membros, vamos lá, o que você está lendo aqui, alguns membros ou todo o corpo? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu jogo tênis, e o tênis ele é cheio de técnica, e uma das coisas mais difíceis no tênis é o saque. É um dos últimos golpes que você vai aprender jogando tênis. Eu vou para o meu 8º ano jogando tênis e ainda tenho muita dificuldade com o saque, porque é uma mecânica que, se algo deixa de funcionar bem, interfere em todo o restante. Então tem todo você tem que segurar a bola com essa posição das suas mãos, e você tem que lançá-la na frente do seu corpo, e lançá-la na frente do seu corpo é um tipo de saque. Se você lança ela aqui na sua lateral, é outro tipo de saque. Se você lança ela atrás da sua cabeça, aqui atrás da sua cabeça, para pegá-la atrás da sua cabeça, é um terceiro tipo de saque. E isso não envolve somente essa mecânica de onde no tênis é chamado de toss. Não envolve somente essa mecânica de onde eu vou lançar. Ao mesmo tempo, minhas pernas, no movimento do tênis, eu estou nessa posição, a raquete está nessa posição, então eu tenho que fazer a transferência do peso do meu corpo para a parte de trás da minha perna, enquanto eu lanço a bola. Eu lanço a bola, o meu peso está transferido para o corpo, para a parte traseira, no caso que eu sou destro, a minha direita. Então eu lancei a bola, meu corpo está aqui. Depois que eu lancei, eu tenho que juntar as minhas pernas, equilibrar sobre elas para saltar e aterrissar em cima dessa perna com essa perna esticada. Já cansou só de ver, né? Sem contar o movimento que, suponha que a palma da minha mão é a raquete, sem contar o movimento de alavanca para bater na bola, que essa posição e esse braço meu, ombro, essa mão tem que fazer. Então, ao mesmo tempo que eu lancei aqui, no tênis tem uma posição chamada troféu. Então, você vai lançar a bola, você vai apontar o dedo para ela, essa raquete precisa estar aqui para você fazer essa alavanca para bater na bola. Se um movimento desse é errado, compromete onde o saque vai, onde a bola vai, ou se até mesmo o saque vai ser eficaz. Então, é um conjunto de muita técnica e de vários membros do corpo desempenhando uma tarefa e uma função diferente. Paulo diz: o crescimento que Deus deseja passa pelo auxílio de toda a junta, a justa cooperação de cada parte. Talvez há uma área que está não tão desenvolvida ainda como a liderança desejava, porque está faltando a peça que é você. Está faltando um membro do corpo que é você. Amém. Isso não funciona, isso não anda. Eu vou sair dessa igreja. Por que não coloca a mão no negócio para fazer? Tem uma graça para servir. Para você que já tem servido intensamente, eu estou cansado, eu não aguento mais, ninguém valoriza, reconhece o meu trabalho. Ei, tem uma graça para servir. Essa graça para servir, a Bíblia fala também de uma graça que fortalece. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele falando de si mesmo, ele fala de um espinho na carne, que ele roga ao Senhor por 3 vezes para tirar, e o Senhor diz: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está falando do quê? Das perseguições. É só ler o capítulo 11, do que ele experimentou, os açoites, as perseguições, os naufrágios. Ele diz: quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Ele diz, o Senhor diz: minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: então, quando sou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu não estou confiando em mim mesmo, eu estou confiando na graça que me fortalece. Quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Então, ele diz: eu vou me gloriar ainda mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, a graça que fortalece, a graça para servir, a graça para não ficar no meio do caminho, a graça para não ficar desanimado, a graça para fazer o que Deus conta comigo e com você para fazermos. Você pode ficar em pé comigo nessa noite? A graça de Deus deve se expressar, ela não é vazia, infrutífera, pelo contrário, a graça vai produzir nas nossas vidas resultados. Estar na graça não quer dizer que não devemos trabalhar, contudo, ela influencia o porquê trabalhamos, a forma e a nossa atitude em relação ao trabalho. Paulo trabalhou duro, mas ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Feche seus olhos nessa noite. Pense em tudo que você ouviu. Fala com o Senhor. Você tem alguma coisa para falar com Ele depois de tudo isso? Fala com Ele nessa noite. Talvez você entrou aqui e nunca fez de Jesus seu Senhor. E você se sente tão indigno. Se sente tão condenado, com um peso de condenação tão grande sobre os ombros. A graça se manifestou salvadora. A graça que nos justificou, que perdoou os nossos pecados. Essa graça está disponível para promover salvação na sua vida nessa noite. Pela graça somos salvos. Mas talvez você está aqui e diz: eu não consigo me ver livre dessa prática, desse pecado. Sempre ele ganha controle, força sobre mim e eu cedo. Não, tem uma graça que te socorre nessa noite. Um sumo sacerdote que a nossa semelhança foi em todas as coisas tentado, mas sem pecado. E Hebreus diz: podemos nos aproximar ousadamente, confiadamente junto ao trono da graça e clamarmos por misericórdia, clamarmos por graça que nos socorre nessa hora. Mas talvez você está aqui cansado. E realmente, irmãos, às vezes bate um desânimo, um cansaço, parece que não estamos produzindo. Há uma graça que te fortalece, há uma graça para servir. Paulo diz: pela graça de Deus eu lancei o fundamento. Ele diz: o que eu fiz pela graça. Eu trabalhei muito, mas não eu, a graça de Deus comigo. Há uma habilidade, uma força que vai vir sobre a sua vida nessa noite, para que você não esmoreça, para que você não desanime, para que você continue intenso, fervoroso, servindo ao Senhor com ousadia. Feche seus olhos, vamos orar. Não sei se os irmãos têm algo aí relacionado ao que foi falado para cantar, mas eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que talvez seria complicado chamarmos alguém aqui à frente, mas eu queria que você, no seu lugar, talvez você, pode chamar, quero fazer 3 orações com você. Número 1, eu quero orar por você que talvez está aqui, desanimado, sem motivação de servir ao Senhor. Você só tem entrado e saído por essas portas sem se envolver, talvez ferido, machucado com muita coisa que experimentou e aconteceu. Não, nessa noite, irmão, tem uma graça que te fortalece. Tem uma graça que te fortalece. É como quase que o Senhor dizendo: a partir de hoje não é na força do seu braço, é com o poder da graça. Onde eu posso descansar. Feche seus olhos. No teu refrigério habita a Aleluia. paz, excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo.
nossas vidas nessa noite. Está operando na sua vida. Que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Obrigado pela sua força, pelo seu poder, pelas nossas vidas, sobre as nossas vidas nessa noite. Onde eu posso descansar. Obrigado sobre a vida da nossa irmã. Teu refrigério, teu poder, excede o meu pensar. fortalecida nessa noite pelo teu Espírito no homem interior. Não temerei. Em nome de Jesus. Tu estás comigo. Feche seus olhos, deixe ser ministrado pelo Tu és o Espírito meu Santo. refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tua graça fortalecendo os teus filhos nessa noite. Graça para servir, poder e habilidade do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, antes de passar para o pastor, eu queria fazer uma segunda oração com você. Talvez você entrou aqui e nunca fez Jesus Senhor da sua vida. Talvez você nunca o confessou. Jesus disse que quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. E não importa o que você fez, não importa quem você é, há uma graça para a salvação. Não é pelas suas obras, não é pela sua performance. Eu não tenho que ser bom o suficiente. Não, a Bíblia diz que Ele deu provas do seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau, que amor! Quero orar rapidamente por você. Você diz: eu quero confessá-lo como Senhor da minha vida nessa noite. A partir de hoje Ele será o meu dono, Ele será o meu Senhor. Talvez você mesmo afastado da comunhão do Senhor, da igreja local, da palavra, você diz nessa noite: eu não posso viver uma vida diferente dessa que você pregou e falou nessa noite. Eu quero viver pela graça de Deus. Tem alguém nessa noite? Todos salvos? Todos crentes? Então nós temos uma responsabilidade. Olha aí que coisa maravilhosa. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Tem mais alguém? Eu sei que às vezes ficamos acanhados, né? Vou lá na frente, todo mundo vai me ver. Não, a Bíblia diz que tem uma festa no céu acontecendo por causa da vida dela. E essa festa vai ficar ainda melhor com a sua presença aqui na frente, com a sua resposta a esse Deus graça. Olha aí que coisa maravilhosa. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Fazemos questão de te esperar. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Mais alguém? O que esses irmãos estão fazendo nessa noite? Eles não estão entregando a vida para a igreja. Vocês que estão aqui à frente, olha para mim um instantezinho. Vocês não estão entregando a vida para a igreja. Isso não é uma religião, isso é uma nova vida.
Você não sabe nem explicar, mas dentro de você, quando você chegar em casa hoje, vai saber que alguma coisa dentro de você mudou. Talvez você não vai saber explicar, porque o entendimento dessas coisas virá com o tempo, congregando, ouvindo a palavra, aprendendo as escrituras, fazendo o discipulado, se envolvendo com a igreja. Mas alguma coisa por dentro você vai saber que mudou a partir de hoje. Nós vimos, ai que coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Tem mais alguém? É agora. Já tem anjo celebrando, festa acontecendo no céu. O que é a salvação? É Deus em Cristo fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. O que eu e você merecíamos, lembra que eu contei a história da mulher? O que eu e você merecíamos? Condenação, punição e morte. Mas a beleza da graça é exatamente essa. Eu não faço nada para ser salvo, porque Ele fez por mim. Ele fez no meu e no seu lugar. Imagina um inocente assumindo o lugar de um criminoso. Criminoso que cometeu crimes hediondos. A punição e a condenação dele é merecida. E aí um inocente vai assumir o lugar dele, cumpre toda a pena no lugar dele. Eu sei que é ridículo o exemplo, mas o caminho é esse, é perto disso, o entendimento do que Deus fez em Cristo por nós. Era como se nós tivéssemos cometido os crimes, e os crimes que cometemos exigiam nossa condenação e punição. Só que não era a punição que nós deveríamos receber pelos nossos pecados, não era alguns anos atrás das grades, era uma condenação e perdição eterna. Mas Ele alterou o destino da nossa eternidade. E hoje, o que nós fazemos? Confiamos que Jesus foi o nosso substituto, que pagou a conta no meu e no seu lugar, que pagou pelos nossos pecados. Eu confio nele. A salvação é resultado de confessar Jesus como Senhor. O que é confessar Jesus como Senhor? A partir de hoje Ele é meu dono. Eu vou obedecê-lo, viver para a glória dele, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos? Confiam no coração de vocês que Deus o ressuscitou dos mortos? A Bíblia diz: vocês são salvos. Vamos fazer isso nessa noite. Feche seus olhos, repita comigo: eu falei o seu nome, reconheço Jesus como meu Senhor. Diga, confesse mesmo, é uma confissão. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele foi julgado e punido no meu lugar. Eu creio que hoje eu posso experimentar de paz, de alegria, porque Ele foi punido no meu lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Pai, oramos, te agradecemos por cada uma dessas vidas, porque a festa no céu, todo laço, obra, toda ação de Satanás e domínio de Satanás sobre a vida deles acabou hoje. Hoje, uma nova criatura, recriados em Cristo para uma nova vida. Obrigado porque aqui é uma igreja séria que vai acompanhá-los, ajudá-los e auxiliá-los no crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado pelo poder do seu Espírito sobre a vida deles. Poder do seu Espírito sobre suas vidas nessa noite. Saindo daqui completamente transformados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom, vocês que estão aqui, provavelmente alguém vai acompanhá-los, vai dar um pouco mais de instrução, vai orar especificamente por vocês. Irmãos, quero agradecê-los. Cadê o pastor? Está aqui. Pastor, muito obrigado. Foi uma grande honra, um grande privilégio estar com vocês. Que igreja vibrante, maravilhosa. E cremos mesmo num avanço ainda maior para essa obra. Todo plano, vontade e propósito de Deus se cumprindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Sejam abençoados na prática da palavra.